Era a notícia mais esperada da década, desde os atentados às Torres Gêmeas em Nova York em setembro de 2001. Osama Bin Laden foi morto. Acabam as lendas e as especulações que nos últimos 10 anos acompanhavam cada aparição do líder da Al-Qaeda. Os Estados Unidos estão em festa, então vamos a Washington falar com o correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Luiz Fernando, o que você vê aí nas ruas? Bom dia. A sensação é mais do que de alívio. É o final de um capítulo duro na história americana. A última década, desde o 11 de setembro, teve 2 guerras, milhares de mortos, na verdade centenas de milhares de mortos, custos astronômicos, um estado de alerta contínuo. Para muita gente, a morte de Osama Bin Laden é como o fim de um longo pesadelo. Como vocês disseram, era a notícia mais esperada, mas ao mesmo tempo parecia a notícia menos provável. Antes mesmo do 11 de setembro, Bin Laden escapou de mísseis americanos, quando Bill Clinton era presidente. Depois do 11 de setembro e da invasão do Afeganistão, ele foi encurralado nas cavernas de Tora Bora e também escapou. Será que ele ainda estava vivo? Muita gente achava que não. Mas quando a notícia veio, a reação foi imediata, foi de euforia, de alívio. A comemoração ganhou força com o anúncio da morte de Bin Laden, feito pelo próprio presidente Obama. Em Nova York, centro da tragédia do 11 de setembro, está a correspondente Elaine Bast. Era 00:35, horário de Brasília, quando Barack Obama confirmou o que naquela altura o mundo já sabia. Os Estados Unidos, disse Obama, conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda e um terrorista responsável pelo assassinato de milhares de homens, mulheres e crianças. Barack Obama chamou o trabalho dos militares e dos agentes de inteligência de heróico e agradeceu o esforço de quase 10 anos na busca por Bin Laden. Contou que em agosto do ano passado soube que havia uma pista de onde Osama Bin Laden se encontrava. O presidente disse que na semana passada determinou que tinha informação suficiente para atacar e autorizou uma operação para pegar Bin Laden e levá-lo à justiça. Neste domingo, um grupo pequeno de soldados de elite americanos entrou na casa onde o terrorista se escondia, na cidade de Abbottabad, cerca de 50 quilômetros ao norte de Islamabad, capital do Paquistão. Osama Bin Laden estava num casarão com 3 andares, cercado por seguranças e protegido por muros duplos de até 6 metros de altura, com arame farpado. O governo americano divulgou que os serviços de inteligência do país começaram a suspeitar do casarão por várias razões. Entre elas, o fato de valer $1 milhão e pertencer a uma pessoa de baixa renda. Outro indício foi que, apesar do tamanho e da movimentação, ela não tinha telefone nem internet. Segundo o governo americano, a soma de detalhes deixou claro que alguém importante e que não queria ser identificado morava ali. Os soldados chegaram de helicóptero e o ataque durou menos de 40 minutos. Apenas um grupo pequeno do governo americano sabia da operação. Outros 3 homens foram mortos, entre eles um dos filhos de Bin Laden. E uma mulher, que segundo a Casa Branca foi usada como escudo, também foi vítima da operação. O presidente disse que após um tiroteio, Bin Laden foi morto e os soldados recolheram o corpo do terrorista. Segundo a imprensa americana, Bin Laden foi atingido com um tiro na cabeça e o corpo dele já foi enterrado no mar. A tradição muçulmana exige sepultamento em até 24 horas e, de acordo com as agências de notícia, as autoridades americanas não encontraram um país que quisesse aceitar o corpo. No pronunciamento, Barack Obama afirmou que a justiça foi feita e ressaltou que a luta dos Estados Unidos não é contra o Islã, e sim contra a rede terrorista Al-Qaeda. Obama disse ainda que a guerra contra o terrorismo não terminou e agradeceu a ajuda dos serviços de inteligência do Paquistão na caçada a Bin Laden. O presidente concluiu o pronunciamento pedindo aos cidadãos americanos que retornem ao espírito de união que tomou o país após os ataques de 11 de setembro. Que os Estados Unidos não estão em busca de riqueza ou de poder, mas que são um país sob Deus, indivisível e que defende a liberdade e a justiça para todos. With liberty and justice for all. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. A notícia foi comemorada em todo o país, especialmente em Nova York.
Do alto do poste, Tim ergueu a bandeira americana sob os aplausos de centenas de pessoas. Eu sinto que agora a América está pronta para seguir em frente. É um passo na direção certa, disse ele, que perdeu uma amiga no atentado às Torres Gêmeas em 2001. No placar, Obama 1, Osama 0, o clima era mesmo de final de Copa do Mundo. Este grupo veio com um carro de som para celebrar. É um sentimento de imenso patriotismo. Eu sinto o país unido. É um sentimento maravilhoso, diz Adam. Esta foi a notícia mais esperada da década. Agora são 3 horas da manhã aqui em Nova York, 4 horas da manhã aí no Brasil. E olha só quanta gente veio comemorar aqui, exatamente no lugar onde ficavam as Torres Gêmeas, derrubadas no ataque terrorista que matou mais de 2.700 pessoas. Paul LaGrange foi um dos bombeiros que participaram dos resgates da segunda Torre Gêmea. Eu precisava estar aqui hoje. Eu sinto uma mistura de emoções. Triste pelas famílias que perderam seus entes queridos e feliz porque finalmente pegaram o mentor dos ataques. Espero que as coisas mudem, que possamos seguir com a vida. Esta é uma luta para viver, não para morrer. Um sentimento que este americano resumiu sem usar palavras, só com música.